Através de tudo que eu li até agora, eu posso afirmar que a maioria das filosofias, das práticas e até mesmo de certas religiões, principalmente aquelas que venceram, né, o teste do tempo, elas possuem em seus ensinamentos a chave para uma felicidade e uma realização mais duradoura. A minha intenção com esses episódios, sobre esses temas, né, é encontrar nesses ensinamentos algo, né, que possa nos ajudar a também alcançar a nossa duradoura liberdade, felicidade e realização. Então existe um processo milenar oculto nos ensinamentos da alquimia que revela exatamente como transformar a nossa vida de dentro para fora. Então a alquimia não era apenas a tentativa de transformar metais em ouro. Seu verdadeiro propósito sempre foi transmutar a consciência humana. Então hoje, pessoal, a gente vai mergulhar nesse conhecimento ancestral e entender como a jornada alquímica pode nos guiar também para esses estados de ser. Então fica aqui comigo até o fim, porque este episódio pode mudar a forma como você vê a sua própria transformação pessoal. Então imagina que você está diante de uma porta bem grande, antiga, de madeira, com aqueles detalhes esculpidos, né, que parecem até que possuem uma simbologia, algum segredo naquela simbologia. Segredos, quem sabe, de um tempo esquecido. Você não sabe exatamente o que há, né, do outro lado, mas você sente que essa porta leva você a algo importante, algo que pode mudar tudo. Talvez você hesita, né, por um instante, parte de você quer abrir ela, mas a outra parte sente medo. Então uma pergunta surge dentro de você. Será que eu estou pronto, né, para abrir essa porta? Essa porta, pessoal, ela representa o conhecimento oculto, um segredo transmitido por gerações e sempre envolto em enigmas, símbolos e metáforas. Esse é o segredo da alquimia. Mas não é somente sobre aquela ideia de velhos, né, cientistas ou magos misturando substâncias em um laboratório, né, tentando transformar chumbo em ouro. A verdadeira alquimia, ela sempre foi mais que isso, era, na verdade, um caminho de transformação pessoal, de transformação interior, um processo de evolução da nossa consciência, né. E quando você pensa em alquimia, o que vem em mente é a pedra filosofal, né, a tão buscada pelos alquimistas, que não era apenas um elemento capaz de criar o tal do ouro físico. Na verdade, ela simbolizava o estado supremo da mente e do espírito, né, um estado em que os nossos medos, as nossas ilusões, as limitações do nosso ego eram, vamos dizer assim, dissolvidas, e no lugar dessas
percepções, surgia uma sabedoria, uma clareza e, obviamente, com tudo isso, a liberdade. Então você já deve ter se sentido preso em padrões repetitivos na sua vida, né, revivendo as mesmas histórias, os mesmos desafios e, consequentemente, as mesmas emoções de novo e de novo e de novo. Então, talvez, né, esses ensinamentos da alquimia tenha algo para ensinar a você, porque no centro desse conhecimento está a chave para quebrar esses ciclos e transformar não apenas o mundo a seu redor, mas principalmente a si mesmo. A alquimia, pessoal, ela apareceu em diversas culturas ao longo da história. Então, no Egito Antigo era chamada de quemeia e dizia-se que veio dos próprios deuses. Na Grécia foi associada ao Hermes, um mestre lendário que teria revelado os princípios da transformação. E, obviamente, a gente tem até um episódio aí sobre o hermetismo. Se você quer saber mais sobre o Hermes, aproveita e assista esse nosso episódio. No Oriente, né, na Índia e na China, a alquimia também foi o coração de práticas voltadas para assim um refinamento da energia e dessa ideia da imortalidade da nossa alma. Já no mundo islâmico, os alquimistas eram também filósofos, tanto quanto cientistas, também explorando essa natureza da matéria e também do espírito. Então, apesar de ter surgido, né, em diferentes épocas e lugares, a essência da alquimia sempre foi a mesma: como transformar aquilo que é bruto e denso em algo elevado e puro. E a gente não está falando, pessoal, apenas de metais. Estamos falando, obviamente, de você. A alquimia externa, aquela que eles estavam tentando transformar, né, chumbo em ouro, era apenas uma metáfora para a alquimia interna, né, a transformação da nossa consciência, né. Então o verdadeiro alquimista não estava apenas buscando riquezas, né, ele estava buscando uma nova forma de ser, uma nova forma de existir, né, um novo estado de ser. E para entender como essa transformação acontecia, a gente precisa olhar para 3 forças fundamentais que regem a alquimia e também a nossa própria natureza. Agora, imagina você diante de um espelho. Você vê a sua imagem, né, refletida, mas sabe que aquilo é apenas um reflexo de quem você realmente é, não é você. Então a alquimia ensina que, assim como tudo no universo, nós somos compostos por 3 princípios básicos: o sal, o enxofre e o mercúrio. Então, o sal representa a matéria, a base, a estrutura. Na sua vida, o sal é o seu corpo físico, seus hábitos, suas rotinas e a forma como você interage com o seu mundo físico. Então, o sal dá a solidez, né, que nos permite construir e manifestar. Mas quando está em excesso, ele nos aprisiona, nos tornando rígidos, presos à rotina, escravos do mundo físico, esquecendo que há algo além da matéria. Já o enxofre, né, por outro lado, ele representa a energia da alma, as emoções, os impulsos, a paixão e esse nosso desejo de transformação. É o fogo interno que nos move, né? E quando equilibrado, o enxofre nos dá
entusiasmo, criatividade, vontade de crescer, mas quando ele está descontrolado, né, se assim podemos dizer, ele pode se tornar destrutivo, né, gerando impulsividade, raiva e instabilidade emocional. E por fim, a gente tem o Mercúrio, o elemento da consciência, o princípio que equilibra o sal e o enxofre. Então, o Mercúrio, ele é o mediador, aquele que permite a transformação acontecer de uma forma harmoniosa, né? Ele nos dá a clareza, a flexibilidade e a capacidade de nos adaptarmos ao fluxo da vida, né? Às mudanças da vida. Então, agora, pensa um pouco na sua vida. Será que existe um excesso do sal, ou seja, você está preso a padrões rígidos e repetitivos? Ou talvez você esteja tomado pelo enxofre e vivendo impulsivamente, reagindo, né, sem pensar? Ou será que você já começou a despertar o mercúrio, né, aprendendo a equilibrar esses dois aspectos dentro de você? Então, um verdadeiro alquimista, ele sabe que a transformação acontece quando essas três forças estão em harmonia. Quando o corpo, a alma e o espírito trabalham juntos. E é exatamente isso que leva à chamada grande obra, que é o processo alquímico de transformação que a gente vai apresentar hoje aqui para vocês. E se isso, né, faz sentido, obviamente, continua aqui comigo, porque a gente pode se aprofundar um pouco mais, né, nesse caminho prático da alquimia interior e como cada um de nós pode iniciar esse processo de transmutação. Então, a jornada alquímica, ela não acontece de um dia para o outro, pessoal. Assim como o metal bruto, ele precisa passar pelo fogo, né, para ser purificado. O ser humano precisa atravessar um processo de transformação para que ele possa alcançar um novo nível de consciência. Então, esse é o processo conhecido como a grande obra. E ele se desenrola em três grandes fases. Na primeira fase é chamada de nigredo, que representa a morte do ego, o momento em que tudo aquilo que acreditávamos começa a se dissolver. É um período de crise onde nos deparamos com as nossas sombras, as nossas limitações e os padrões que nos mantêm presos. Então, se você já passou por um momento na vida em que sentiu que tudo estava desmoronando, que o velho já não fazia mais sentido, o novo ainda não havia surgido, então você já experimentou o nigredo, né? Um período desconfortável, mas necessário, porque antes que algo novo, né, possa nascer, o antigo precisa morrer. E depois disso vem a fase do albedo, que é a purificação. Então, depois do caos e da destruição, começa a surgir um novo entendimento. É quando passamos a ver as coisas com mais clareza, quando nos tornamos conscientes dos padrões que nos limitam e começamos a reconstruir, né, a nossa visão do mundo. Se no nigredo somos confrontados, né, com a escuridão, no albedo começamos a ver a luz. Mas essa não é a fase final. A clareza por si só não basta. Por fim, nós chegamos à fase do rubedo, a culminação da grande obra, onde o corpo, a mente e o espírito se tornam um.
aqui, pessoal, não estamos mais apenas aprendendo ou tentando mudar. Na verdade, já nos tornamos a mudança, né? A gente já não reage mais de uma forma tão inconsciente, não somos mais escravos das nossas próprias emoções ou das circunstâncias, né, na nossa vida. Nos tornamos co-criadores da nossa própria realidade. Mas essa jornada, ela não é linear, né, pessoal? Muitas vezes nós voltamos para a fase do nigredo, né, em diferentes momentos da nossa vida. Às vezes entramos de novo na fase do albedo e achamos que já entendemos tudo, né? Para logo em seguida a gente perceber que existe muito mais camadas a se purificar. Então a alquimia é um processo contínuo, é um refinamento que nunca termina. Então é aqui que surge um grande perigo no nosso caminho espiritual, que é a ilusão de que já chegamos lá. Muitas pessoas começam até mesmo essa jornada, né, em busca da transformação, mas em algum momento elas se perdem nessa armadilha do ego. Pelo menos eu já me perdi inúmeras vezes, né? As pessoas leem alguns livros, fazem alguns cursos, né, sobre espiritualidade e de repente sente que já sabe tudo, né? Ela acredita que já transcendeu, que já despertou e começa a se fechar, na verdade, para a sua própria evolução. Então, o verdadeiro alquimista, ele nunca se considera pronto. Pelo contrário, quanto mais ele aprende, mais percebe ainda que há muito para se aprender. Então, nesse caso, a humildade é um dos maiores sinais de que a gente está no caminho certo. Outra armadilha comum é a criação de um personagem espiritual. É a hora que a pessoa começa a mudar a forma como ela muda o vocabulário dela, ela começa a agir como se estivesse calma, né, como se já tivesse iluminado, mas na verdade dentro dela ela continua carregando os mesmos medos, as mesmas inseguranças, os mesmos conflitos. Então, a espiritualidade, ela não pode ser mais uma máscara. Na verdade, ela precisa ser vivida de verdade no dia a dia, na forma como nós nos tratamos, na forma como tratamos as outras pessoas, nas escolhas que fazemos e principalmente no impacto que a gente tem no mundo ao nosso redor. Então, pessoal, como saber se estamos, né, realmente evoluindo ou apenas nos enganando? Então, existe uma regra muito simples, que é a seguinte: se o conhecimento que você adquiriu te faz apenas olhar para fora, né, e condenar o mundo, condenar os outros, você está se enganando. Se, por outro lado, o conhecimento te faz olhar para dentro, reconhecer as suas sombras e genuinamente faz você buscar ser uma pessoa melhor, então você está, obviamente, no caminho certo. A jornada espiritual, ela não se mede pelo quanto você sabe, mas pelo quanto você mudou desde que você começou, né? Não se mede pelos livros que você leu, mas por quanto conhecimento você consegue aplicar na sua vida real. E no fim das contas, é isso que a alquimia sempre quis nos ensinar. A pedra filosofal nunca foi algo a ser encontrado aqui no mundo físico, ela, na verdade, ela sempre esteve dentro de nós. A grande questão é: estamos dispostos a atravessar a porta da transformação para que a gente possa descobri-la? Né? Eu pergunto a você: você está pronto para iniciar a sua própria grande obra? Então, se esse episódio, né, fez você refletir
sobre a transformação e a evolução interna. Eu tenho certeza que você vai gostar do nosso episódio. O que é necessário para obter domínio sobre si mesmo? Nele, nós exploramos como desenvolver a maestria sobre a sua própria mente, sobre as suas próprias emoções, né? Um passo essencial para quem está nessa jornada do autoconhecimento. Então assista agora mesmo e continue, né, se aprofundando nessa nossa conversa. Muito obrigado pela sua audiência. Espero ver você no nosso próximo episódio. E até lá, lembre-se, o ouro que você busca já existe dentro de você. Valeu, galera.